Pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, Dr. Leopoldo Magacho. Vamos dar continuidade aos podcasts da SBG. E hoje a gente tem o prazer de receber o Dr. Francisco Lima, de Goiânia, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, por um tema extremamente interessante na área. Gera algumas dúvidas e eu acho que a gente precisa de abordá-lo para a gente ter uma conversa um pouquinho mais clara sobre isso. Nós vamos falar de Lewis Prêmio em glaucoma. Francisco, muito obrigado mais uma vez pela presença. É um prazer para mim, você sabe tanto, de ter aqui com você comigo. Maravilha. Eu agradeço o convite, quero primeiro parabenizar a sua iniciativa em formular esse programa, esse podcast. Isso é muito interessante, isso enriquece muito a SBG e eu vejo a SBG cada vez mais cada vez mais melhorando o que ela se propõe, que é exatamente divulgar conhecimento. Então é um tema muito polêmico, é um tema em que eu já fiz um debate há muitos anos atrás sobre isso e que eu fico muito feliz em poder discutir isso com você. E por favor, conduza aí. Muito obrigado, muito obrigado. As pessoas, a gente viveu uma época em que a cirurgia de glaucoma era restrita ali, trabeculectomia, implante de drenagem, isso vem mudando. A própria endociclo, os MIGs, quando a gente passou a ter mais previsibilidade biométrica. Então a gente consegue pegar o paciente e ter uma noção que é como faz a cirurgia da catarata. Então eu acho que as Lewis Prêmios vieram pular para esse paciente de glaucoma que tem catarata. Como é que é a sua prática diária? Vamos ser bem direto. Como é que você trata o paciente hoje? Ele chegou lá no seu consultório, doutor Francisco, estou aqui, preciso operar, tenho catarata e glaucoma. Vamos esquecer até o glaucoma. Como é que você conduz a lente que eu vou botar nesse paciente? Qual lente esse paciente vai ter implante? Importante eu começar, antes de ser direto na sua pergunta, né, a resposta direta, eu vou primeiro contar uma história que vai direcionar essa resposta. Há mais de 30 anos, seguramente há mais de 30 anos, poucas pessoas têm conhecimento disso, existe uma lente multifocal da 3M, uma lente, se não me engano, de 6 ou 7 milímetros, não dobrável, e que um dos precursores do implante dessa lente aqui no Brasil foi o Dr. Durval Carvalho, conhecido de muitos, né, bem conhecido na catarata, e que ele implantava essas lentes com uma precisão na sutura para minimizar o astigmatismo induzido. E eu tive a oportunidade, e é daí onde vem exatamente a formulação da minha resposta à sua pergunta, eu tive a oportunidade de acompanhar, assim que assumi o departamento de glaucoma, onde o Dr. Durval ainda é meu sócio, né? Não vamos falar aí de idade, por favor, que as contas não batem, fica meio complicado, né? Mas é o que eu quero dizer para vocês. Há 30 anos eu recebi pacientes implantados com lentes 3M multifocais, e que muitos desses pacientes tinham trabeculectomia, que o Durval fazia a cirurgia combinada, que é uma cirurgia consenso mundial, com glaucoma descompensado ou avançado, você fazer uma trabeculectomia. Então, pacientes com lente trifocal, com um astigmatismo induzido pela sutura, numa incisão de 7, 8 milímetros, por um astigmatismo induzido pela presença de uma bolha, que muitas vezes aumentava o seu tamanho, e aumentava e alterava a curvatura ainda mais da córnea, e muitos pacientes felizes. Então, aonde eu quero chegar? A sua pergunta da evolução da incisão menor, da evolução das lentes dobráveis e por que eu, vendo esses pacientes felizes, sempre me encorajei a implantar lentes multifocais em pacientes com glaucoma. Você fala, vem cá, mas por quê? Porque lentes multifocais, trifocais, a gente tem que considerar uma coisa. O que o paciente quer? Existem pacientes, e você sabe disso, isso na clínica de todo mundo, que eles não estão querendo saber o que é catarata, o que é glaucoma, o que é retina. Eles querem ficar livre de óculos. O paciente quer ser submetido a uma cirurgia que muitas vezes é cobrado desse paciente, uma cirurgia que, por esse paciente conhecer outros pacientes que se livraram dos óculos com essa cirurgia, ele quer, e foi sempre um motivo da vida dele ficar livre de óculos. Então, a indicação de uma lente multifocal hoje, de uma lente premium, em que nós temos como objetivo atender a expectativa do paciente e ficar livre de óculos, depende da motivação desse paciente não usar óculos, do desejo desse paciente não usar óculos. Eis o paciente que nós vamos conversar sobre
a abordagem de uma lente multifocal, com ou sem glaucoma. Então, esta é a questão principal. Quantos pacientes nós vemos com olhos perfeitos, acuidade visual, potencial de acuidade visual 20/15, sem nenhuma retinopatia ou neuropatia óptica, e com uma lente multifocal no olho, com um plano zero e reclamando de halos, reclamando de glare, reclamando de limitação da visão de perto porque precisa de muita luz, porque não eram pacientes candidatos a uma lente multifocal. Então, respondendo agora, baseando o porquê da minha conduta em alguns pacientes, que eu quero colocar agora respondendo a sua pergunta, o paciente chega no meu consultório com catarata e glaucoma, eu sim pergunto, o senhor quer ficar sem óculos? O senhor gosta de óculos? O senhor, doutor, pelo amor de Deus, eu quero que o senhor faça qualquer coisa para tentar me livrar de óculos. E muitos já chegam com uma informação estranha, dizendo que eu tenho um amigo, um conhecido, em que colocaram nele uma lente para ele ficar com o olho para longe e outro para ficar o olho para perto, e eu não quero isso porque o paciente, meu amigo, sempre reclamou que essa visão não era confortável, e existe controvérsia sobre isso também. Existem trabalhos, você sabe disso, um trabalho, se não me engano, eu tenho conhecimento de um, em que fez uma comparação entre visão, que a gente não chama visão de monofocal, a gente fala de visão balanceada, né? Uma visão balanceada comparado com lentes multifocais, aquelas primeiras lentes multifocais, com uma tendência no questionário de respostas ao índice de satisfação maior com uma visão balanceada, né? Com duas lentes monofocais nos olhos. Isso é uma outra história. Mas então existe esta primeira percepção que nós temos que ter do paciente. Ele está motivado a ficar sem óculos? Ele quer ficar sem óculos? Agora vamos às doenças. Mas você tem um limite da quantidade de glaucoma? Exatamente. Não só pela severidade, mas é diferente um paciente com glaucoma moderado, mas um campo mais periférico, do que aquele que está chegando próximo à fixação. São dois pacientes, às vezes, que se classificam iguais, mas são diferentes. Totalmente. E é exatamente onde eu quero citar um trabalho agora de 2021, você deve ter conhecimento, a maioria também tem, de Carmen Sanchez, Journal of Ophthalmology, isso em 2021. Olha esse trabalho que interessante. 38 pacientes, sendo que 11 pacientes do grupo controle, pacientes normais, implantados com lentes multifocais. E 27 pacientes, dividindo em 3 grupos, 9 de cada, né? 9 vezes 3, 27, mais 11, 38 pacientes no total. 9 pacientes com glaucoma pré-perimétrico, 9 pacientes com glaucoma perimétrico, inclusive glaucoma avançado, se não me engano, 4 ou 5 deles. Está lá nos gráficos, inclusive o campo visual na publicação completa. E 9 pacientes com degeneração macular relacionada à idade, DMRI. Muito bem. Como é que foi feita a abordagem desses pacientes após os implantes? Foram todos feitos implantes de lentes trifocais e em relação ao índice de satisfação. Não houve diferença estatisticamente significativa entre o resultado e a satisfação entre os pacientes do grupo controle normais e os pré-perimétricos. Então você tem um glaucoma pré-perimétrico, você tem um glaucoma que antes de você abordar a catarata esse paciente usava 1 ou 2 drogas e você optou por um mix, escolha qual, ou você optou e tem o direito de optar por fazer somente FACO, você tem uma reserva funcional muito boa, você pode muito bem, uma câmara média, um pouco estreita, falar, não, eu acho que a retirada da catarata vai me dar um controle de pressão, eu vou evitar aqui uma ampola filtrante, eu vou evitar aqui uma cirurgia que pode trazer alguma morbidade e mudar a qualidade de vida desse paciente, e a gente sabe que a gente tem a permissão nesse glaucoma pré-perimétrico de fazer somente a FACO. Então foram implantadas trifocais. E nesses pacientes com glaucoma perimétrico, nesses 9 pacientes, não tem precisão aqui, mas tem o nome da publicação e a data, vocês procurem, foram feitas várias cirurgias antiglaucomatórias, inclusive trabeculectomia, Carruc, se não me engano. E nós temos também os glaucomas, os pacientes com degeneração macular relacionada à idade. Olha que interessante o resultado nesses outros grupos de pacientes. Em relação aos halos, quem menos reclamou de halos foi quem? Pacientes com glaucoma perimétrico. Já tinha um pouco menos de contraste na visão. Os glaucomas perimétricos, inclusive aqueles... Por isso que eu estou falando para você... Não, peraí. Tem vários tipos de glaucoma, você me abordou muito bem, me parou, peraí. Glaucoma avançado.
Lembra da história que eu te contei do Durval Carvalho? Quantos pacientes de campo tubular rindo, satisfeitos da vida, com 2,5 de astigmatismo, com uma bolha pendurada na córnea, chegavam no meu consultório para fazer campo visual a cada 6 meses, até que a sua vida terminasse e ele feliz da vida sem óculos. Então, esta é a questão. O paciente, a expectativa do paciente. Vamos à conclusão desse trabalho. Então, nós temos esses pacientes em que tiveram glaucoma perimétrico, inclusive glaucoma avançado, menos halos, mais glare. Nós temos e sabemos disso, que o paciente com um comprometimento grave do nervo óptico, ele reclama da luz. É um paciente que gosta, ele enxerga melhor quando o sol se põe. Porque nós temos menor tecido, menor número de células ganglionares para processar a luz, lógico, evidentemente, e aqueles pacientes se sentem ofuscados. Então tá aí, bacana o resultado, mostrou que o glare, dirigir à noite para esses pacientes, era horrível com essas lentes multifocais. Também, assim, relataram os pacientes da degeneração macular relacionada à idade, evidentemente os piores casos, porque a acuidade visual central era o pior de todos os grupos. Um outro detalhe sobre lentes multifocais em degeneração macular relacionada à idade, que eu aprendi também com herança, de novo, matematicamente esqueçam isso de mais de 30 anos do Dr. Durval, é que vários desses pacientes que eu acompanhei, e por um período eu fiz visão subnormal, esses pacientes desenvolveram degeneração macular relacionada à idade, não evoluíram o glaucoma, mas a mácula piorou. Muito mais fácil você adaptar uma lupa de 6+6 com base 8 de prismas, um paciente que já tem uma adição de 4. Olha que interessante. Então, eu acho que a questão da lente multifocal, na prática, que você me perguntou, na prática, na minha vivência, está mais para o cirurgião de retina, que às vezes reclama, que precisa tirar ou fazer um peeling de mácula na hora de abordar um paciente na hora da vitrectomia, do que o próprio paciente motivado, bem escolhido. Eu penso muito próximo, porque assim, você já atrás eu estava perguntando, aquele paciente que já te acompanha, você já está vendo, ele está estável há alguns anos. Eu fiz uma pergunta muito simples, porque as pessoas falam, você não pode implantar uma lente. A pergunta é muito simples, quantos pacientes seus que estão estáveis, glaucoma inicial, há muito tempo, eles se tornaram avançados? Quantos? A maioria que começou bem, vai embora bem. Exato. Então você tem lá, não sei quantos campos visuais normais. Aí nós podemos privá-lo. Ele tem um degrau nasal, um dos olhos, no outro mal tem. Não, ele não pode usar. E a pessoa às vezes ela mais 4. Né? Senão ele não pode usar. O que eu faço, eu queria saber também, entender como você faz. Se eu tenho esse paciente, ele vai operar pela catarata e não pelo glaucoma, eu acho que esse paciente inicial, ele pode ter sim uma lente multifocal, uma trifocal. Eu refaço o baseline do campo visual, porque tudo não é a base, né? Vamos começar a base de novo. E a pergunta que eu te faço é, como é que você muda? E hoje nós temos as lentes de foco estendido. Onde que ela entrou dentro do seu arsenal? E como é que você faz essa diferenciação entre as trifocais, entre as de foco estendido? Como é que você faz hoje em dia? Vamos começar daquilo que você colocou muito bem sobre acompanhamento do glaucoma para se evitar a cegueira. Isso vale tanto para a cirurgia refrativa como para essa colocação das lentes multifocais. Cirurgia refrativa mexe na biomecânica da córnea, alterou a pressão. Ora, você cuida de glaucoma olhando a pressão? Essa é uma pergunta muito interessante. Quando você falou privar o paciente dos avanços da tecnologia, sendo que aquele paciente, o sonho dele, sonho mesmo, para aumentar a autoestima dele, é ficar livre de um óculos. Privá-lo por quê? Então, na cirurgia refrativa, quando você perde o parâmetro da pressão intraocular e você tem um parâmetro anterior, ora, você cuida de glaucoma olhando o nervo óptico, o campo visual, e hoje nós temos máquinas que consideram a biomecânica além da pressão intraocular do tonômetro de aplanação. Então, calma lá. Então, nós estamos aqui querendo melhorar a vida do paciente ou privá-lo dos avanços da medicina? Então, isso, querendo exatamente concordar com você sobre isso. E outra coisa, novo baseline. Quando você tem uma alteração na sensibilidade de contraste, que isso é real com uma lente multifocal, mais evidente no paciente com glaucoma perimétrico, faça um novo baseline.
O que eu quero atender, e não vejo limitação para isso, é a expectativa do paciente, o desejo do paciente de ficar não dependente de óculos. E quero colocar uma questão para vocês. Mais e mais as pessoas estão ficando idosas e as pessoas estão ficando sozinhas, e na cabeceira da cama você tem alguns frascos. Tem dipirona, tem o colírio lubrificante, tem o colírio de glaucoma, tem um remédio hipoglicemia antioral, tem um remédio para controlar a pressão arterial sistêmica e um remédio, talvez lá, uma estatina para controlar o colesterol. Quem é acima de 75 anos não tem esse arsenal, né? Muita gente. E uma aspirinazinha. Bem colocado. Então você coloca esse paciente sem os óculos e sem ninguém na casa, e o óculos perdeu, o óculos de perto. Ele pinga de pirona no olho, amigo. Ele toma o remédio errado. A hipoglicemia ele já tomou, ele toma a segunda vez, ele tem uma queda hipoglicêmica. A independência para perto e meia distância do idoso é questão, muitas vezes, não vamos exagerar, mas de vida ou morte. Então, se o paciente tem a motivação e você não vai comprometer o seu segmento em relação àquilo que você se propôs, que é evitar a cegueira, olha, vou ser bem claro aqui nesse podcast, eu não vejo limitação. Eu não vejo limitação do DMRI. Olhem esse trabalho, que foi muito interessante, o podcast com a publicação desse trabalho. Muito bacana. DMRI, glaucoma avançado, alguns casos, glaucoma pré-perimétrico e o grupo controle. E vamos olhar também o que esse paciente quer e o que ele espera e o que hoje a ciência pode dar. Se você dá para o paciente 6 focos, como assim 6 focos? Sim, uma lente trifocal, ela é uma fonte de aberração, né? Vamos dizer assim, é uma fonte de aberração que, se você tiver escolhido por uma FACO-TREC e você induziu um astigmatismo de 2, ou que essa ampola aumentou durante o tempo e induziu um astigmatismo de 2, você tem 6 focos, ou 12. O paciente está feliz? Ele está sem óculos? Ou ele é piloto de avião para pousar à noite numa pista nebulosa? Então, cada paciente é um paciente. Eu não vejo, e o nosso objetivo, acho, como Sociedade Brasileira de Glaucoma, é evitar a cegueira pelo glaucoma. Repito a palavra que você falou. Até que ponto nós temos direito de privar o paciente, sendo que aquele nosso compromisso de evitar a cegueira não está sendo comprometido. Eu acho sempre difícil você conversar com o paciente. Falar, você tem um glaucoma, a doença não pode ser um fardo, de repente, em alguns pontos. Se ele tem um glaucoma, ele nem sabe que tem um glaucoma. Eu converso muito. Você tem um glaucoma? Ele olha se tenho aqui, ó. Tá olha, vendo esse Reut seu? Então você não pode usar uma lente que tem independência. Aí a pessoa olha para você e quase chora. Né? Então, assim, eu venho mudando muito com o advento dos MIGs, que a gente tem essa previsibilidade biométrica. Uma outra coisa também, com essas lentes de foco estendido, não sei como é que você está trabalhando, o paciente já tem lá um arqueado num dos olhos. Mas o outro olho está bom. Graças a Deus, a doença ela é assimétrica. O olho que está bom, a gente foca ele mais para longe, e aquele olho para perto, aquela mini monovisão que a gente faz com lentes de foco estendido. Então aquele olho que ele já tinha um arqueado lá em cima, ele tá lendo, porque a visão central tá preservada. Então essas coisas que a gente não tinha lá atrás, pelo menos eu não tinha lá atrás. FACO-TREC eu ainda tenho um receio grande pela indução. Né? Essa indução é grande, o paciente às vezes vai precisar de outros procedimentos. Mas os MIGs novos e alguns outros casos, né? No seu caso você faz muito endociclo, é igual fazer catarata, né? Sem dúvida. Nós estamos chegando. Então, essas coisas eu nunca consegui a pessoa falar assim, não pode porque atrapalha o exame. A minha pergunta sempre foi o seguinte, começa de novo? Ele não está estável? Exato. Não, o cara que está progredindo, acho que ninguém, nem eu, nem você, vamos ter essa conversa. Ele está progredindo, a gente não sabe para onde que ele vai, do jeito que ele está, ele é um progressor rápido, mas e o estável? Por que a gente não pode fazer isso? Não, e outra coisa que eu queria acrescentar para você é exatamente isso. O que é mais importante você explicar para o paciente que tem uma alteração de campo visual, que tem uma alteração de mácula, na hora que você considera, e nesse trabalho da Carmen Sanches ela considerou e implantou e acompanhou, estudou e publicou, a explicação, a expectativa. A conclusão desse trabalho mostra que os pacientes que têm, evidentemente, DMRI, eles vão precisar dos óculos de perto, então você não vai prometer
com uma lente multifocal ou foco estendido, ou uma mini báscula com foco estendido, que ele vai ficar independente de óculos, como também o grupo dos pacientes perimétricos de glaucoma com alteração perimétrica precisaram também mais de óculos, o que muitas vezes, e eu quero exatamente colocar no paciente do outro lado da mesa, ele te pede, doutor, tenta, por favor, tente fazer alguma coisa para ficar livre disso aqui, de óculos. Agora vamos lá, se você faz uma FacuTrack, e que é uma coisa de consenso e que evita um glaucoma progredir, essa FacuTrack pode evoluir com uma câmara anterior rasa, a lente se desloca anteriormente. Então, seu grau biométrico foi embora. O astigmatismo já comentamos. Pode evoluir com descolamento de coroide e depois ter uma nova formulação dessa câmara anterior, que o seu cálculo foi embora também. Mas, depois você vem com lentes corretoras e você atendeu o paciente foi atendido naquilo de você tentar livrá-lo de óculos. Tudo depende da honestidade, da criação de expectativa para você chamar o sucesso maior ou melhor lá na frente. Então, repetindo e voltando no início da sua pergunta, eu não vejo limitação nenhuma para lente de foco estendido ou lente trifocal ou multifocal em glaucoma e vou além em degeneração macular relacionada à idade e vou além, problema evidente, lógico, para os retinóculos que outro dia, inclusive, um retinólogo conhecido aí, o Dr. Marcos Ávila, numa consulta ele falou, olha, esse paciente tem uma membrana, não vou mexer, mas pode colocar a lente trifocal que não está me atrapalhando mais. Então, isso vindo do retinólogo, prevendo uma cirurgia de peeling de membrana em breve, ou possivelmente. Então, calma lá. Privar o paciente por quê? A palavra privar que partiu de você tem tudo a ver com o novo baseline, que partiu de você também, e tem a ver, de novo, com aquilo que você se propôs a fazer, que é acompanhar a doença e evitar que essa doença progrida. Mas a gente está lembrando do paciente? Por que você ser radical? Não, o senhor tem um degrauzinho nasal, só vai ter que usar óculos pro resto da vida. Parece que a gente está passando fardo para nós, né? Você não ter esse degrau nasal vai me atrapalhar nos exames. Opa! Peraí, a nossa obrigação não é desviar dos obstáculos para chegar no mesmo objetivo? Exato. Eu pessoalmente vejo esses pacientes, é muito interessante, Francisco, escutar que você tem uma experiência muito grande, o Dr. Dorval uma experiência muito grande, né? A gente tem esse trabalho, eu talvez penso próximo, mas não exatamente igual, mas os pacientes mais iniciais, mas eu lembro direitinho, só um caso assim rapidinho, vai de encontro ao que você tem. Eu tenho uma paciente, uma médica, e ela chegou no consultório com glaucoma já com catarata, um glaucoma já tinha um escotoma arqueado, bilateral, e ela entrou e bateu na cadeira do consultório. Aí eu olhei e falei, não, é avançado. Não era avançado. Ela falou, não dou conta de colocar um óculos para enxergar. Olha aí. Era um arqueado, tinha arqueado bilateral. Entendi. E ela era mais 4,5. Ela falou, não dou conta. Dói minha cabeça, dói. Eu fui conversando, ela falou assim, eu não quero usar óculos, nem para ler, para nada. E ela tem uma trifocal tórica, bilateral. Essa paciente, ela foi durante 1 mês ou 2 lá no meu consultório trazendo outras pessoas. Você vai constatar com o Dr. Leopoldo tão feliz. É o que você falou, uma coisa que é fantástico, é a conversa. O que você quer? Eu vou estar te fazendo mal? Não. Exato. Né? Até onde eu posso chegar? É discutível? É discutível. Tá certo ou tá errado? Vamos esperar alguém me convencer. Eu escuto e aprendo também para fazer. Mas eu tenho esse pensamento meu, mudou muito nos últimos tempos, né? Mudou bastante. E a nossa colega Cristiane Rolim, ela publicou sobre campo visual após lentes multifocais e umas conclusões, estou falando de pacientes normais, e as conclusões que não comprometeu muito o exame, se não me engano, você lembra desse trabalho que ela fez e que realmente me encoraja muito em relação à nova baseline, você não perde o controle. Tudo, né? O CT, você tudo. Faz campo visual, você começa do zero, mas não é do zero, porque ele estava estável. Exato. Nós não estamos falando daquele cara que está afundando, nós estamos falando daquele que está estável. E você já percebeu que todas as publicações, são poucas, que tem falando sobre glaucoma e lentes multifocais. As conclusões, dê uma olhada nas conclusões. Pode ser
Não, considere com cuidado. Eu não vi nenhum taxativo dizer negativo. Eu vejo taxativo dizer negativo quem não pôs, quem não acompanhou, quem não tem um exemplo igual esse seu que você tem aí. Ó. Olha o exemplo de vida que você está mostrando. Um paciente feliz, por quê? Porque você deu uma condição, sem um óculos, dela ter uma qualidade de vida muito melhor, sem comprometer aquilo que nem ela tem consciência da importância que é o acompanhamento do glaucoma para evitar uma cegueira irreversível. Ela nem passou isso pela cabeça dela. Você simplesmente tirou mais 4 dela com adição de mais 3, que era uma lupa para ler mais 7, que limitava o campo visual dela, que ela era muito limitado, e que ela não conseguia usar óculos. Esquecem que o óculos, a periferia do óculos é ruim, né? Exato. Multifocal é... Pensa aberração. Cavalo de corrida, né? E quando você fala em aberração, fonte de aberração, o Durval tem isso muito bem. O Durval fala isso muito interessante. Vem cá, você está falando de aberração, você está com lente multifocal no olho? Vai usar um óculos multifocal. Você nunca usou, mas quem usa, e muita gente aí usa, sabe. Rapaz, torce sua vida inteirinha. Vai descer uma escada com multifocal que você pegou na ótica, você quebra a perna. Você vai para o ortopedista, tem que ter uma clínica do lado da ótica de ortopedia. Então, esse assunto muito interessante, porque a gente em nenhum momento fugiu do nosso compromisso de dar importância a uma doença tão terrível que é o glaucoma. Isso é que é importante estar aqui dizendo, fora daquilo que nós temos pavor, que são pessoas que de outras sociedades que valorizam e estão considerando, e você é um dos que fala e repete, que algumas pessoas estão falando aí que cirurgia de catarata resolve glaucoma, e quantos cegos chegam no nosso consultório porque... Todos pseudofásicos. Pseudofásicos. Então, isso é a pedra, isso é a base da nossa conversa, da nossa missão como Sociedade Brasileira de Glaucoma, nunca esquecer a prioridade que é a doença, né? E o tanto que evoluiu os exames da catarata e tudo, né? Não, eu acho que assim, Francisco, foi fantástico. Eu acho que, vamos falar assim, o mínimo, você botou as pessoas para pensar. Eu vou pensar, vou colocar ou não vou colocar? Você não disse para colocar ou para não colocar. Você disse o motivo que ele poderia colocar. Exato. Ou eu disse o motivo. E você deu o exemplo da sua paciente que entrou no seu consultório, que foi fantástico. Qual é o próximo exemplo? Vamos parar e pensar se ele também vai ter ou pode ter um implante de uma lente premium. A gente fala multifocais e foco estendido. Lente tórica a gente... Vamos deixá-la fora da conversa, que essa não tem. Então, esse próximo paciente, eu acho que os senhores têm que parar, pensar... Pegar o que o Dr. Francisco falou e vamos ver, esse paciente vai ter uma lente premium ou não? Vamos ter essa resposta depois. Maravilha. Francisco, muito obrigado mais uma vez. Sempre um papo extremamente agradável e deixa a gente pensar fora da curva, da casinha. Isso que é importante, é para isso que nós todos queremos. Você faz parte da SBG há tantos anos e vai continuar sendo. E aí, para isso que a gente está aqui. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, SBG. Parabéns, Leopoldo, pela iniciativa e pela condução. Muito obrigado.